Salve, salve família Semear! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à tentativa número 2 da aula número 4 do curso de formação de facilitadores. Agora é sábado à noite, estamos aqui com o meu chá, estamos eu, né, porque estou offline. Vocês estão online, mas eu estou offline gravando. Na última tentativa, que foi na quinta-feira, primeiro a câmera parou de funcionar, depois a internet parou de funcionar e no final o computador desligou e não gravou nada do que eu falei, que tudo bem, porque eu também não estava funcionando direito e a aula não foi das melhores. Agora um pouquinho mais preparado, um pouquinho melhor preparado, quem sabe. Estou aqui de coração aberto tentando novamente fazer essa aula. E hoje, especialmente, vamos falar sobre a comunicação não violenta. De fato, na última aula a gente falou muito sobre a comunicação alienante. Eita, que esse formato é ruim. Eita. Estávamos falando sobre a comunicação alienante, agora vamos falar sobre comunicação não violenta. Gente, que... Eu tô vendo aqui como é que tá essa tela, porque eu acho que ela tá muito enorme. Não sei como é que isso vai sair no YouTube, mas enfim, se você está me assistindo, é porque deu certo. Se não, iremos para a tentativa de número 3. Opa, apertei aqui o botão, apertei errado, era esse daqui. Vamos jogar isso aí pro lado. Vamos jogar essa pessoa aqui pro canto da tela. Estamos agora no canto da tela, né? E aí a nossa apostila minimamente atrás. E é isso. Acho que dá pra começar daqui. Então, na última aula, a gente falou sobre a comunicação não violenta. E se você não assistiu, nós estamos na aula de número 4 do curso, que até aqui tem 4 aulas. Então você está atrasado. Assista às aulas anteriores, principalmente talvez a aula anterior seja mais importante. Na aula anterior, a minha missão foi explicar que a linguagem não é natural, ela é fruto de uma cultura e as coisas que estão dentro da linguagem é fruto de uma necessidade. Quando a gente fala de comunicação não violenta, deixa eu arrumar aqui a tela. Arrumar mais essa tela. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando... Só vamos ver como é que ficou aqui, ó. Não dá pra ver. A gente está falando sobre uma cultura de paz. Eu gosto muito desse termo, cultura de paz. O Marshall, que foi o cara que criou comunicação não violenta, ele... não que ele se arrependeu do nome, mas depois de um tempo ele percebeu que o nome não... condiz tanto com o que ele queria trazer. Mas vamos deixar isso para uma outra aula, que eu já falei disso várias vezes. Mas enfim, o que é a comunicação não violenta? Ela é uma... Eu vou definir como eu gosto de definir. Como eu gosto de definir. Mas existem outras definições. Tem algumas pessoas que chamam de processo. Outras pessoas chamam de metodologia. Eu gosto de chamar de proposta. Para mim faz mais sentido. A comunicação não violenta é uma proposta, na minha visão, é uma proposta de linguagem que visa autenticidade e conexão. Esses são os objetivos. A comunicação não violenta, como o nome já diz, ela busca não promover a violência ou extinguir a violência ou não reforçar a violência. Tivemos uma aula que a gente falou sobre violência especificamente, a aula de número 2. Não assistiu, assista, né? Mas a comunicação não violenta, ela promove uma outra forma de se comunicar, né? Ainda dentro de qualquer língua, né? Então o CNV, apesar de ser uma linguagem ou uma proposta de linguagem, ela está mais relacionada às coisas dentro da linguagem, né? Coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. Isso vai ficar mais claro no decorrer. Então você pode falar comunicação não violenta tanto em português, inglês, espanhol, alemão, chinês, qualquer coisa do tipo, da mesma forma que dentro dessas línguas você também pode falar
através da linguagem alienante da vida, da linguagem de dominação, tá? Não é sobre o idioma, né? É sobre a linguagem e aspectos dentro dessa linguagem. E aí a CNV, ela vai trazer uma proposta de como a gente pode superar a violência para resolver os nossos conflitos, tá? E além dessa proposta, ela vai trazer uma série de mecanismos, uma série... Eu acho que eu quero um pouquinho menor eu aqui. Mecanismos e ferramentas e premissas e coisas para a gente estar superando essa violência, né? Então lembra que a linguagem de dominação ela vem pela necessidade dos dominantes em dominar os dominados, né? Ou da elite de dominar o povo. E a comunicação não violenta ela vem da necessidade de superar a dominação, digamos assim, de encontrar uma cultura de paz. A CNV é uma proposta de linguagem. Eu vou ler aqui o que a inteligência artificial passou para nós, né? A CNV é uma proposta de linguagem de consciência que busca transformar nossos relacionamentos com... Então a IA colocou aqui que a CNV é uma proposta de linguagem e consciência, porque não é só sobre o que a gente fala, mas é sobre a nossa visão de mundo, né? Como eu trago na primeira aula. E isso é muito importante. Se você for sair com uma única informação dessa aula, eu quero que seja essa. Guarda essa informação, né? Que a CNV é tanto uma linguagem quanto uma visão de mundo. Linguagem e visão de mundo, porque ela vai trazer uma outra forma da gente enxergar a nós mesmos, aos outros e a própria realidade. Sem esse papinho de sair da Matrix, mas né, também poderia ser colocado como, né? Porque a linguagem de dominação ela traz uma visão de mundo de dominação e coloca a gente dentro dessa caixinha da dominação. Quando a gente aprende a CNV ou se conecta com a CNV ou qualquer coisa do tipo, a gente está entrando no campo de libertação, né? Não só da nossa libertação, como a libertação de todos os outros seres. Essa é a proposta da CNV, né? Uma das buscas. Que busca transformar a forma dos relacionamentos com nós mesmos e com os outros e com o mundo. É aquilo que eu falei, né? Eu tô lendo rápido só pra gente não perder tempo aqui com o que a IA escreveu, né? Mas a CNV ela vai transformar a relação nos 3 níveis, né? Nós mesmos, né? Que é o nível intrapessoal, com os outros, que é o nível interpessoal, e com o mundo, que é o nível sistêmico. Geralmente, na internet, nos conteúdos, as buscas das pessoas, geralmente é focada na relação interpessoal, né? A gente aprender a não ser violento na nossa fala para a gente poder se comunicar com os outros, porque todos nós temos necessidade de conexão, de paz e de autenticidade, e a CNV ela entrega isso, né? E a maioria das pessoas, talvez você tenha vindo aqui para aprender nessa esfera de interpessoal, mas a CNV ela trabalha nas 3 esferas. E talvez por consequência, ou talvez na esfera sistêmica é mais por consequência, né? Mas na esfera intrapessoal, com nós mesmos, ela é meio que por premissa, digamos assim, né? Premissa no sentido de que você precisa falar melhor com você mesmo para que você consiga falar melhor com os outros. Até dá para praticar CNV com os outros sem praticar consigo mesmo, mas não é sustentável. Não é sustentável você estar se machucando, se maltratando enquanto você trata bem os outros, né? A gente costuma fazer isso, né? Quando a gente observa a nossa linguagem interna, geralmente ela é mais amena, ela é mais violenta do que a linguagem que a gente tem com as pessoas à nossa volta. Costuma ser assim, né? Não que isso seja regra. Eu queria muito diminuir a tela, dimensionar a janela. Agora estou me vendo direito. Agora tá legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá?
Beleza, agora o meu estúdio aqui está me favorecendo. Me perdi. E aí, né, quando a gente aprende a CNV para falar com nós mesmos, a gente consegue replicar isso para o outro. Algumas pessoas são mais violentas com os outros do que consigo mesmo, principalmente narcisistas e coisas do tipo, mas a maioria de nós tem uma autocobrança muito maior do que tem uma cobrança com o outro. A não ser que o outro seja parceiro, a não ser que a gente ame o outro, né? Quanto mais a gente ama a pessoa, menos menos amigável a gente tende a ser, né? O ser humano é assim. Tem até uns exemplos que o Marshall traz, que ele fala, ele traz o exemplo assim: alguém pegou um item seu e não devolveu, aí bota dois grupos de pessoas, um seu filho, outro o vizinho. E aí o que você falaria para essa pessoa? O grupo que pegou o seu filho foi muito mais violento do que o grupo que pegou o vizinho, né? Porque geralmente com as pessoas que a gente não conhece a gente é mais educado. Coisa de ser humano, não sei porquê. Mas enfim. E aí vamos falar um pouquinho sobre as premissas da CNV, né? O que a gente precisa acreditar, o que a gente precisa configurar no nosso cérebro para que a gente possa praticar a CNV da forma mais adequada. E assim, de novo, a CNV ela é uma visão de mundo também. Deixa eu tomar meu café. Ela também é uma visão de mundo, e para a gente ter uma visão de mundo, a gente precisa ter crenças, né? As crenças formam a nossa visão de mundo, falando holisticamente, né? Então são as crenças que determinam como a gente enxerga o mundo, como você enxerga o mundo. Se você enxerga um mundo violento, você vai ver um mundo violento. Se você enxerga um mundo de paz, você vai ver um mundo de paz. Se você enxergar que as pessoas são loucas, você vai ver muita gente louca, você vai ver muita loucura. Então tem aí algumas premissas, algumas crenças que alguns, eu não sei a palavra correta, né? Mas eu acho que premissa é a melhor palavra, assim. Você tem que acreditar nisso. Isso vem primeiro, para que todo o resto seja justificável, né? Então eu vou entrar na primeira premissa para isso ficar um pouquinho mais claro. Então a primeira premissa, isso não aparece em ordem lá no livro, tá? E assim, gente, é importante que vocês não fiquem acreditando em nada sem um processamento crítico, tá? Então tudo que eu falo é somando o que eu li, o que eu aprendi com uma série de pessoas, com aquilo que eu vivo ou vivi no meu dia a dia e a minha experiência prévia. Então tudo que eu trago nessa formação ou é de algo que eu li ou é meu, né? Então tem coisa minha, tem coisa que eu trouxe aí. E o que não é meu, o que eu aprendi de outros lugares, geralmente está um pouquinho mais verificado, né? São coisas um pouquinho mais antigas que outras pessoas viram, né? Por exemplo, quando a gente fala do livro do Marshall, muita gente leu aquilo, muita gente verificou, aquilo está um pouquinho mais consolidado, né? Coisas que eu vivi e eu trago as minhas reflexões, pode ser que funcione para você, pode ser que não, né? Pode ser que só funcione para mim. E então é importante que você vá nas fontes, né? Leia o livro ou ouça o livro, tem também lá no YouTube, tem o audiolivro, tem vários cursos, né? Então não fiquem só no meu conteúdo achando que é suficiente, não é. Não fique só no meu conteúdo achando que tudo que eu falo né? Porque às vezes são reflexões minhas, né? Eu falo a partir dos meus estudos e das minhas vivências, né? A partir, digamos assim, da minha verdade, né? Mas não necessariamente a minha verdade ela é compartilhável. Às vezes é só uma experiência que eu fiz e uma interpretação minha, né? Faz parte só da minha visão de mundo, né? E é por isso que é importante vocês consultarem outras fontes, é por isso que é importante vocês consultarem as fontes iniciais, para que vocês tirem as suas próprias conclusões e também
não sigam cegamente ou achando que tudo que eu falo é, né? Então processem também o que eu estou falando, não deixem de ter opinião própria, isso é muito importante. Isso te salva de ser dominado, isso te salva de uma linguagem de dominação, te salva de seitas e de outras coisas, tá? Então eu tô aqui só numa posição de compartilhar o que eu aprendi, e também de compartilhar o que eu aprendi através das minhas vivências, não só do que eu li ou ouvi. Mas enfim, dito eu gosto de falar isso porque nós estamos no campo de espiritualistas, espiritualidade, e é muito comum nesse campo que as pessoas ouçam sem refletir, sem formar a própria opinião e caiam em golpes, e caiam em seitas, e caiam em crenças malucas porque elas terceirizam a sua capacidade de discernimento. Não façam isso, nem mesmo comigo e nem mesmo com outros, tá? Então mantenha a sua capacidade de discernir. Você tem toda a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim, né? Desabafo, porque a cada dia que passa eu vejo mais e mais pessoas entrando em crenças e seitas malucas por aí, e eu acho que isso é muito importante da gente manter, tá? Então mesmo continuem aí com seu senso crítico, sua capacidade de pensar por si, isso é muito importante. Mas muito do que eu trago é com base no livro, nos cursos e tudo mais, tá? Mas nem tudo, algumas coisas são minhas. E aí essas premissas, elas não estão organizadas no livro, né? Ele vai falando coisas ali, vai deixando as ideias dele e tal, mas não tem olha, essa é a lista de premissas, você tem que acreditar nisso aqui para seguir a CNV. Não tem, isso não é uma seita, não é uma religião. Ele só vai trazendo esses conceitos que eu concordo, eu acho que eles fazem muito sentido, e eu trago nessa ideia de que para você conseguir, né, praticar a CNV, você tem que pelo menos entender essas crenças, né, essa visão de mundo, ela tem que estar dentro de você, né? Você precisa pelo menos entender, talvez você não concorde com todas, mas você precisa pelo menos entender elas para poder falar a partir disso, tá? E aí vocês vão entender melhor. A primeira, vamos ao chá antes da primeira, fazer aquele suspense. Embora vocês estejam vendo, para quem tá vendo na tela, né? Mas a primeira é que todos os seres humanos têm necessidades universais. Eu truco. Eu acho que necessidades... primeiro assim, todos os seres humanos têm necessidades universais. Beleza. Mas coisas que não são humanas, eu trocaria para pessoas. Todas as pessoas têm necessidades universais. E pessoas incluem pessoas não humanas, né? Então essa pessoinha aqui, por exemplo, essa pessoinha que é um gato, para quem não reconheceu, isso não é uma bola de carne nem de gordura, e ela não está grávida. Essa pessoinha, ela tem necessidades universais também, assim como eu preciso de chá. Não preciso de chá, mas eu gosto de chá. Preciso de água, preciso de abrigo, preciso de amor, preciso de Deus, preciso de transcendência, tem uma série de necessidades. Essa pessoinha também. Eu não sei se essa pessoinha tem necessidade de transcendência. Essa é uma necessidade que talvez seja mais humana do que universal, mas isso é papo para outra conversa. Mas pessoas não humanas também têm necessidades, né? Como eu falei aí, algumas dessas. Essa pessoinha aqui que eu apontei, ela também tem necessidade de brincar, por exemplo. Necessidade de afeto, né? Assim como eu tenho necessidade de diversão, de afeto e várias outras coisas, né? Então, dito isso, voltando para a premissa, o que essa premissa diz? Que todos os seres, né, e também coisas que não são seres, mas vamos deixar isso para outro papo, têm necessidades. Por que isso tem que ser dito? Primeiro que talvez isso apareça como uma outra premissa, né? Na CNV nada é óbvio, tá? Então não é assim, isso aqui é óbvio, todo mundo sabe disso, não. As coisas precisam ser ditas.
E depois a gente trabalha um pouquinho mais essa ideia, mas porque a linguagem de dominação, ela cria coisas que alienam, por isso que o Marshall traz como, ele chama de linguagem alienante da vida. Cria coisas que alienam das necessidades. Que é alienar? Para quem não sabe, deixa eu ver. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, mas para quem não me conhece, eu gosto muito de pegar o significado da palavra, tá? Não só porque às vezes eu esqueço e acho que estou usando certo, não estou. Alienar. Mas porque às vezes... essa internet. Porque às vezes fica melhor, né? Pra gente entender do que está sendo dito. Alienar. Vocês são alienados, robozinhos do sistema. Eu já gostei desse termo, na real, né? Robozinho do sistema alienado, mas hoje eu não gosto. Mas vamos ao significado. Você que não está vendo a minha tela, estou abrindo o dicionário digital. Crianças, houve um tempo que quando a gente não sabia o significado, a gente tinha aqui numa estante de livros, pegar um negócio chamado dicionário. Ele tinha significado de todas as palavras numa língua, e a gente tinha que procurar um por um, estava em ordem alfabética. Eu acho que nem todo mundo viveu esse rolê, mas houve esse tempo aí. Significado: alienar. O verbo alienar significa transferir a posse de algo para outra pessoa, como vendas e doações. Afastar-se ou isolar-se da convivência, ou perder o contato com a realidade. Alienar é transferir a posse, tipo alienar o carro, ou afastar ou isolar da convivência. Eu quero falar nesse sentido aqui, ou perder o contato. Então, alienar, linguagem alienante da vida. O que é? A linguagem que aliena, afasta ou perde o contato com o quê? Com a vida. Por isso que o Marshall gosta dessa denominação. Eu gosto de dizer que é linguagem de dominação, mas essa também é uma boa forma de falar, né? A linguagem de dominação, ou a linguagem violenta, a linguagem que a gente aprende no dia a dia, é uma linguagem que nos afasta da vida, é uma linguagem que nos afasta das necessidades humanas. Quando a gente conversa no dia a dia, muitas vezes a gente se afasta da necessidade. Então, tipo assim, tira o seu carro daí que aí não é lugar de parar. Nessa frase pode ter uma lógica, né? Tipo, aí não é uma vaga, tira o seu carro daí. Tem uma lógica, mas cadê a necessidade? Às vezes a pessoa que botou ali, não querendo individualizar o exemplo ou simplificar o exemplo, mas às vezes a pessoa botou ali, às vezes não, a pessoa botou ali porque ela tem uma necessidade. Essa necessidade é desconsiderada e o que se considera é apenas o protocolo, né? É a lei, que isso também tem uma necessidade por trás, né? A pessoa que valoriza a lei e não a outra pessoa, ela tá também buscando uma necessidade, mas se fala de uma forma como se a necessidade não existisse. Não existe uma necessidade, né? Então o que existe é a lei e você tem que seguir a lei. E não se fala sobre a necessidade. Na CNV a gente inverte a parada. O que importa, e no semear também, por isso que eu falo muito que no semear pessoas primeiro. No curso de formação eu falo isso várias vezes. Pessoas primeiro. Na CNV é pessoas primeiro. Então, nas interações através da CNV, a gente sempre tá com o pensamento de que existe uma necessidade por trás. Na aula de número... Eu acho que foi na aula de número 1. Na aula de número 1, eu falo... Eu tava tomando água, por isso essa pausa. Na aula de número 1, eu falo sobre qual é a estrutura de visão de mundo da CNV. E eu falo que tem uma necessidade, essa necessidade ela atravessa uma crença que dispara um sentimento. Então, em todo comportamento, seja humano, seja de pessoas não humanas, não sei nem se eu apontei certo.
de pessoas não humanas como essa pessoa não humana que está dormindo. Todo comportamento, toda atitude, todo ato é baseado em alguma necessidade. Tem alguma necessidade que faz a pessoa fazer o que ela está fazendo. Então, quando eu tomo meu chá, estou com necessidade de conforto, estou com necessidade de água, às vezes, estou com necessidade de pausa. Eu não sei se a CNV traz pausa como necessidade, mas descanso é uma necessidade na CNV. Então, alguma necessidade me faz parar para tomar esse chá. Quando eu dou uma aula online no sábado, online não, offline no sábado, porque eu não consegui dar aula na quinta-feira, eu estou sendo movido por uma necessidade. Quando você assiste aí, você está sendo movido por uma necessidade. Você está ouvindo ou porque você tem uma necessidade de propósito, de desenvolvimento pessoal, de conexão, de segurança, né? Tipo, a pessoa está ouvindo porque ela quer ter relações mais afetivas, mais amorosas, e estudar CNV faz ela se sentir mais segura porque no futuro ela vai conseguir se conectar melhor com as pessoas que ama, ou seja, qualquer outra necessidade. Alguma necessidade te traz hoje aqui para ouvir essa aula e te mantém aqui até agora, 26 minutos de pura falação. É alguma necessidade. E quando a gente olha para o outro ser humano sob essa perspectiva, a gente sai daquela camada. Não sei se eu já falei sobre isso ou se eu falei na aula que foi apagada, né? Existe uma camada superficial das relações, que é a camada de comportamentos. Na camada de comportamentos, a gente olha as atitudes e só, né? Então, essa gata, ela é dorminhoca, é preguiçosa, ela está dormindo. Só. E aí a gente não se conecta com a humanidade por trás disso. Qual é a humanidade por trás disso? Essa gata está dormindo porque ela tem necessidades. Você percebe como a energia é diferente? Né? De tipo, a gata está dormindo. A gata está dormindo porque ela tem necessidade. Ela precisa dormir. Existe uma outra camada ali de conexão. Eu não sei se vocês se conectam, se isso te conecta como me conecta, mas quando eu entro nessa perspectiva, né, de que aquele ser, seja humano ou não, está fazendo aquilo porque tem uma necessidade por trás, a gente entra, e o Marshall também acredita nisso, né? A gente entra num campo de empatia, ou da possibilidade de empatia, que é você se conectar com a vida por trás daquilo, né? Por trás daquele comportamento. Então não é só dormir, existe um porquê de dormir, existe uma vida ali se cuidando com aquele comportamento, né? Então, de novo, todo comportamento, toda atitude, ela acontece por conta de uma necessidade, é para cuidar de uma necessidade. E aí toda a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí quando a gente entende isso, a gente passa a compreender ou ter a possibilidade de compreender o outro. Quando a gente olha o outro como um ser dotado de sentimentos, de necessidades, a gente passa a ter empatia pelo outro. Quando a gente para de olhar só para os comportamentos e passa a olhar para os sentimentos e necessidades, a gente passa a ter empatia sobre o outro. Isso é muito poderoso, isso é a raiz da CNV. Né? É a raiz da raiz mesmo, no sentido de que se você pegar isso, você consegue aplicar as ferramentas que a CNV traz, né? E essa é a primeira premissa, a gente sempre lembrar, ou sempre que conseguir lembrar, que todo ser, todo humano tem necessidades. E aí depois a gente encaixa com o fato de que ele age a partir dessas necessidades. Mesmo que sejam coisas desagradáveis, sejam violências, né? Inclusive as violências, elas partem de necessidades. Frase curta: por trás de tudo que fazemos existem necessidades humanas tentando ser atendidas, não entendidas, atendidas. Isso abre outro parênteses, mas enfim. Então é isso que eu falei, né? Você ter essa consciência de que o outro tem necessidades e que
as atitudes do outro é uma forma de buscar atender essas necessidades, é por conta dessas necessidades, somos todos movidos por nossas necessidades. Tem uma diva que eu amo demais, a Tio Swan, bruxona, linda, maravilhosa, Tio Swan, muito sábia. Essa diva aqui, ela diz que quando nós temos uma necessidade, a nossa única opção é atender essa necessidade. Tio Swan, que em tradução é cisne azul. Deve ser por isso que ela tá de azul aqui. A tio ela fala isso, né? É muito complexo essa questão, porque assim, sim, toda vez que a gente tem uma necessidade, a nossa única opção é atender essa necessidade. Se a gente não fizer de forma consciente, ela fala, a gente vai fazer de forma inconsciente. Isso é real, né? Só que nós não temos só uma necessidade, nós temos mais de uma necessidade e normalmente as nossas necessidades se conflitam. Porque nós somos máquinas incrivelmente complexas. Não existe nada que o ser humano já produziu que chega perto da complexidade do próprio ser humano. Ainda não fomos capazes de nos superarmos. Nem mesmo a inteligência artificial, que está inclusive muito longe de ser tão complexa que a gente. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com vocês, eu posso estar com vontade de fazer xixi, né? Então, estou com a necessidade de... eu estou dando a aula por conta de uma necessidade, mas no meio desse atender dessa necessidade, outra necessidade está rolando em paralelo. E aí é aí que nasce a beleza, a complexidade do ser humano. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo algo para atender uma necessidade, uma outra necessidade está gritando, e aí às vezes a gente faz coisas completamente incoerentes, né, entre aspas, incoerentes, e que inclusive conflitam com as nossas necessidades. Tipo assim, estou com frio, estou com fome, e aí eu vou tomar banho. Só que eu estou com fome. O banho não vai atender minha fome, mas ele atende minha comida. Ou eu vou tomar banho porque eu tenho uma necessidade de higiene, mas eu estou com tanta fome que no meio do banho eu começo a comer alguma coisa ali. E enquanto eu estou comendo e tomando banho, eu estou me sujando e me limpando ao mesmo tempo, que são coisas completamente incoerentes. Esse exemplo pode parecer esdrúxulo, mas se você observar, a gente está o tempo todo fazendo coisas assim, coisas que entram em conflitos com as nossas necessidades. Por quê? Porque nós temos necessidades múltiplas. E é por isso também que a gente tem sentimentos múltiplos, né? Às vezes a gente está com a pessoa que a gente ama, essa é uma coisa mais no dia a dia, né? A gente está com a pessoa que a gente ama, tendo aquele momento de afeto, porque a gente tem necessidade de afeto, de toque físico, necessidade de intimidade, mas naquele momento a gente começa a discutir com a pessoa que a gente ama, porque a gente também está com a necessidade de ser compreendido, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou buscando atender uma necessidade, eu estou criando um conflito que vai me impedir de atender a necessidade porque eu estou com uma necessidade de ser compreendido. E isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque nós somos seres de múltiplas necessidades em paralelo. E a pessoa não é doida, né? Ela está com a necessidade de ter um contato íntimo, um contato afetivo, um contato de amizade, qualquer coisa do tipo, mas ela também está com uma necessidade de ser compreendida. E às vezes a necessidade de ser compreendida, a estratégia para atender a necessidade de ser compreendida, ela vai gerar um conflito que atrapalha a outra necessidade de ter um contato mais afetivo. Quem tem gato, um exemplo, né? Gente que não tem gato não vai entender. Muitas vezes o gato ele pede um carinho, aí você começa a fazer um carinho no gato, de repente ele te morde. Como assim? Você não quer carinho? Por que você está me mordendo? Porque ele queria carinho, só que também tem lugar exato para esse carinho. Se você tocar no lugar errado, ele vai te morder, porque ele também tem uma necessidade de integridade física, uma necessidade de segurança ou qualquer outra necessidade de gato ali, que entra em conflito com a necessidade de carinho. E isso é muito normal e é muito comum, tá? Então, seres humanos têm necessidades, seres não humanos também. Eu diria até que coisas têm necessidades, mas vamos deixar isso aí para um outro papo. E é bom lembrar que a gente tem múltiplas necessidades e às vezes a gente tem necessidades em paralelo.
Premissa de número 2. Todo comportamento é uma tentativa de atender uma necessidade. Falamos exaustivamente sobre isso, né? Então, todo comportamento, por menor que seja, ou por maior que seja, ou por mais violento que seja, ele está em busca de atender uma necessidade. E aí, de novo, mesmo violências, né? As violências, elas são formas trágicas, né? Ou são formas... são estratégias... As violências, elas são estratégias para atender necessidades. Às vezes a necessidade de proteção, às vezes a necessidade de ser compreendido. Geralmente está associada a alguma necessidade não atendida. E necessidades não atendidas geralmente levam a sensações desagradáveis, emoções desagradáveis. E por isso geralmente levam a violências. Ou eu ia falar também, ou limites que são transpassados, né? Alguém ultrapassa um limite nosso, que ultrapassar um limite nosso é a mesma coisa que não atender uma necessidade, tá? Mas é uma outra forma de enxergar, uma outra abordagem para uma mesma questão. Então dá para dizer que ultrapassar um limite é a mesma coisa que não atender uma necessidade, né? Porque uma vez que você ultrapassa um limite, você não está atendendo alguma necessidade. Mas pode ser coisas iguais ou pode ser coisas diferentes. Sentimentos são sinais de necessidades atendidas ou não atendidas. Bomba! Então, aquilo que eu falei na outra aula. Eu acho que aqui foi na aula de número 3, não tenho certeza. Mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são sinais, elas são indicadores, né? A gente na CNV costuma se usar muito esse termo, são indicadores. O que isso indica? Na CNV tem dois grupos de sentimentos, né? Eu vou fazer um esboço muito improvisado. Tem dois tipos de sentimentos. Os sentimentos os sentimentos que a gente chama de agradáveis e os sentimentos que a gente chama de não agradáveis. Atendidas, achei que estava escrevendo errado. Os sentimentos que a gente chama de agradáveis, como felicidade, amor, pertencimento, relaxamento, segurança. Esses sentimentos, eles acontecem quando as nossas necessidades são atendidas. Nesse caso é esse aqui. Nossos sentimentos felizes felizes entre aspas, né? Sentimentos agradáveis, eles acontecem quando as nossas necessidades são atendidas. E os sentimentos desagradáveis, olha que bonitinho meu desenho. Não tem como falar que não está bonito, hein? Tem sim, podem falar. Então, assim, quando as nossas necessidades são atendidas, a gente sente sentimentos agradáveis, sentimentos e emoções agradáveis. Felicidade, amor, segurança, blá blá blá. Quando nossas necessidades não são atendidas, a gente sente sentimentos ou emoções desagradáveis. Tristeza, depressão, angústia, ansiedade, confusão, que são aqueles sentimentos que a gente evita, o que a gente não quer ter. Tédio também. Os sentimentos agradáveis é aquele que a gente faz coisas buscando ter, né? A gente buscando ter aquele sentimento, né? Felicidade, blá blá, aquela coisa toda. Então, entendendo que todo ser tem necessidades e tudo que ele faz é por conta de uma necessidade, a gente também vai entender que tudo que ele sente é por conta de uma necessidade. E se ele está sentindo coisas agradáveis, é porque a necessidade dele foi atendida. E se ele está sentindo coisas desagradáveis, é porque alguma necessidade dele não foi atendida. Isso é regra? É regra. É regra, é assim que funciona. Todo sentimento que você tem, se você puxar o fio ali, investigar da onde que vem, por que você está assim, por que está se sentindo assim,
você vai perceber que alguma necessidade sua foi atendida ou não foi atendida. Se você está triste, por que você está triste? A Tio Swan, ela tem um negócio que chama digging, né? Não só a Tio Swan, que é basicamente uma investigação, né? O digging, na verdade, que ela usa para outra coisa, mas enfim. Muitas terapias, né, tentam buscar o porquê que a gente está feliz ou porquê que a gente está triste. A gente sempre vai encontrar a raiz de um sentimento, sempre vai ser uma necessidade. E aí, se o sentimento for positivo não usem a palavra positivo. Se o sentimento for agradável, aquele sentimento que você quer ter, é porque alguma Eita, começou a falhar esse cérebro aqui, hein? Mais cafeína. É porque isso é sedentarismo, tá? Eu tô muito tempo sedentário, já não estou aguentando 30 minutos de aula, 40 já. É porque, então de novo, todo sentimento que você tiver é por conta de alguma necessidade. Se você estiver feliz é porque alguma necessidade sua foi atendida. Se você estiver triste, alguma necessidade sua não foi atendida. E a depressão é um estado crônico de necessidades não atendidas. A depressão é um estado crônico de necessidades não atendidas. Claro que também existem outros tipos de depressão, que às vezes é química, você tem todas as suas necessidades atendidas, mas ainda sente depressão, né? Aí as pessoas que são ricas e podem ter tudo o que elas querem. Se não for uma questão química, alguma necessidade dela não está sendo atendida. Sabe quando eles falam, dinheiro não traz felicidade? Por quê? Porque o dinheiro não compra a realização de todas as necessidades, né? De muitas, paga muita coisa, dinheiro. Dinheiro paga muita coisa, mas nem tudo, né? Sim. E aí esse pouco que falta, se faltar cronicamente, pode levar a uma depressão. É por isso que muita gente rica tem depressão, tá triste, fala que não tem felicidade, porque alguma necessidade dessa pessoa não está sendo atendida. E aí quando você leva isso para o outro, você começa a enxergar a humanidade do outro. Se o outro não tá bem, se o outro não tá feliz, se o outro tá triste, se ele tá com raiva, se ele tá expressando alguma violência, você pensa, alguma necessidade dele não está sendo atendida. Ao invés de você rotular o outro, que é ficar nessa esfera de julgamento, você passa a ter empatia pelo outro. Então, se o gato, por exemplo, mordeu o meu dedo, em vez de eu pensar que esse gato é violento, esse gato não presta, esse gato me odeia, eu vou pensar, esse gato tem uma necessidade que não está sendo atendida e está tragicamente expressando de forma violenta essa necessidade não atendida. Respira. E é aí, tomar meu chá, né? E é aí que a gente passa a ver a humanidade do outro. Frase curta, né? Deixa eu ver o que a IA escreveu. Os sentimentos funcionam como indicadores internos do que está vivo e é importante para nós. Essa coisa de vivo dentro da CNV, dentro da comunidade da CNV, eu uso pouco isso, mas eu tenho usado até um pouquinho mais. O pessoal costuma falar, né, o que está vivo dentro de você. O que está vivo entre nós. O que está vivo. O que significa isso? É o que a gente está sentindo na hora. É isso que é o vivo, né? Então eu estou sentindo raiva. E aí o que está vivo dentro de mim é a raiva. Você vai achar essa forma de falar. Isso não está no livro, né? Mas as pessoas gostam de falar dessa forma. Às vezes eu falo também, mas eu não me atraio tanto. Mas por isso que você está vendo isso. Se você vê, né, esse termo, né, o que está vivo dentro, é o que a pessoa está sentindo na hora. E também os sentimentos, ele mostra o que é importante. Por quê? Porque ele aponta para a necessidade. Quando você entender que o sentimento, na verdade, é um indicador da necessidade, aí você vai ter a chave para empatia, tá? Você conseguir entender o sentimento do outro, ou pelo menos se ele está sentindo algo agradável ou não agradável, você vai ter uma seta para a necessidade da pessoa. E aí quando você reconhece a necessidade da pessoa, você está prestando empatia. A empatia é uma coisa mágica, tá? Quando a gente estiver fazendo
as rodas de empatia, vocês vão ver a magia da empatia acontecendo. A empatia é aquele momento da conversa, talvez vocês já viveram isso, talvez vocês já tenham vivido isso em algum momento, né? Aquele momento da conversa em que o outro tá ou chorando, ou bravo e tudo mais, aí você solta uma frase e a pessoa desmonta. É esse momento da conversa. A gente vai ver mais isso aí acontecendo na prática. E é um momento mágico, é um momento onde o conflito vira conexão. A empatia é o grande momento da CNV e é aquilo que a gente sempre busca. E isso vai vir através da gente olhar para o outro, enxergar o seu sentimento e através do sentimento chegar na necessidade. Às vezes a gente não vai acertar a necessidade do outro. Depois a gente vai falar sobre o processo de como prestar empatia. Mas só a tentativa de prestar empatia já é empatia. E depois vocês vão entender melhor essa frase, mas enfim. Só da gente tentar se conectar, o outro já sente essa tentativa, já sente essa conexão. Mas enfim, o sentimento ele vai indicar a necessidade, tá? Ele não vai dizer a necessidade, não é porque eu tô feliz agora que você sabe por que eu tô feliz, você só sabe que eu tô feliz. Às vezes o contexto oferece ferramentas o suficiente pra gente interpretar qual é a necessidade. Às vezes não, às vezes você vê uma pessoa na rua feliz, você não sabe por que ela tá feliz. Talvez ela tenha achado R$5 no chão, talvez ela tenha achado o amor da vida dela, ou talvez ela tenha tomado alguma coisa, algum chá diferente que deixou ela feliz. Eu conheço um bom chá que faz isso. Um bom chá. Como diria a música, um bom chá para matar essa azia. E aí, premissa de número 4, não são os outros que causam nossos sentimentos diretamente. A questão da autorresponsabilidade. Isso é muito complexo. É muito perigoso. Complexo talvez nem tanto, mas é muito perigoso. O primeiro ponto é a gente entender. Tem a questão interna e a questão externa, né? O primeiro ponto é a gente entender que o outro não nos causa sentimentos. Então, eu falei mais sobre isso na aula 1, eu acho. O outro é um estímulo para os nossos sentimentos, tá? Então, o outro dizer que eu sou tananã, FDP, né, para não ser pego aí no algoritmo, o outro dizer que eu sou FDP não necessariamente vai me fazer sentir raiva. Se eu sentir raiva, não é porque o outro me disse que eu sou o FDP. Se eu sentir raiva, não é o outro o culpado da raiva. O, entre aspas, culpado da raiva, o causador da raiva, não é o outro, mas a minha necessidade. Tem uma frase do Bruce Lee que eu adoro. Frase sobre sentimentos. Vê se vai aparecer. Sinta, mamamá. Vou tentar falar enquanto isso. O outro, então, é só um estímulo. O outro é só um estímulo para que... Tô me perdendo aqui nas frases do Bruce Lee. Eu adoro Bruce Lee. Eu acho que os jovens de hoje não sabem quem é o Bruce Lee. Mas eu gosto muito, assim... Não sei se do Bruce Lee em si, né? Mas do arquétipo, digamos assim, né? Mas enfim, a frase que ele traz é assim... Se a palavra do... Não vou achar, mas a ideia, né, é que se o outro tem o poder de te fazer sentir alguma emoção específica, o outro pode te controlar, né? Então ele traz essa ideia de não deixa o outro, que o outro produza sentimentos em você para que ele não tenha o controle sobre você, que é o que os mestres chamam de mente equânime, né? Ou quando você está em paz. É entender que o outro não é responsável pelos nossos sentimentos.
ainda que o outro faça coisas e essas coisas despertem algum sentimento na gente, não é o outro que desperta um sentimento, é uma necessidade nossa. E assim, não é que fulano me faz feliz, fulano não te faz feliz. O que te faz feliz é a necessidade atendida. E aí, né, pode ser um pouco não monogâmico da minha parte, não é o outro que nos faz feliz, é a nossa necessidade sendo atendida, que a gente tem preferência que fulano atenda, mas se não for fulano, qualquer outro fulano que atender a nossa necessidade vai nos fazer feliz, né? Só que a gente tem preferências. Da mesma forma que não é o fulano que me deixa triste, né? Não é o meu vizinho que me deixa bravo. É a minha necessidade que não está sendo atendida. Isso nos liberta para nos liberta, tipo assim, eu sou responsável pelas minhas emoções. Isso me dá liberdade, né? Liberdade de poder escolher como eu vou me sentir. Porque pode parecer um pouco maluco, mas a gente tem um poder limitado, mas a gente tem um poder de escolher como a gente se sente em cada situação. É limitado, mas a gente tem esse poder, né? Então não necessariamente algo que me deixa com raiva, eu preciso sentir raiva. Eu posso escolher não sentir raiva, isso é possível, mas é limitado, tá? Nem sempre a gente consegue ter esse controle e tal. E nem sempre é interessante ter esse controle, né? Porque se a gente entender que os sentimentos são indicadores de necessidades, atendidas ou não atendidas, a gente evitar forçar não ter necessidades, não ter sentimentos ruins, a gente está ignorando as nossas necessidades, né? Então, se alguém faz mal para mim e aí eu me forço não sentir tristeza, não sentir raiva, não sentir blá blá blá, eu estou me forçando não atender as minhas necessidades. E aí lembrem-se, depressão é o não atendimento crônico, é uma necessidade não atendida cronicamente, né? O não atendimento crônico de necessidades, né? Então, se você não é interessante que a gente force não sentir coisas desagradáveis, mas a gente até tem esse poder de escolha, né? Eu escolho não ficar chateado com fulano, né? Porque eu sei que fulano, tipo, minha gata, se ela me morder, eu posso escolher não ficar bravo com ela, porque eu sei que ela é uma gata, ela não sabe falar, o que ela sabe é morder. Posso escolher. Só que ao mesmo tempo, se ela me morder e sangrar, eu vou ter uma necessidade que não foi atendida, eu posso ter uma necessidade não atendida ali, e não é interessante que eu suprima isso cronicamente. E aí, por que é perigoso? Às vezes se usa isso para justificar a violência, né? Então, se eu não sou responsável, se ninguém é responsável pelos sentimentos, eu também não sou responsável pelos sentimentos de ninguém. E aí fica aquela coisa de relações líquidas ou de babaquice mesmo, de você não cuidar do que você fala ou cuidar do que você faz, porque você não é responsável pelo sentimento do outro, né? Então, se eu fiz algo e o outro se sentiu mal, o problema é do outro, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade com o sentimento do outro. Não é sobre isso, né? Apesar de talvez parecer no primeiro momento, não é sobre isso. Na CNV a gente entende que, embora eu não tenha responsabilidade sobre o sentimento do outro, eu ainda tenho responsabilidade sobre os meus atos e a forma que o outro afeta, nós afetamos o outro afeta nós. Então, se o outro não está bem, isso vai me afetar também, né? E se eu não estou bem, isso vai afetar o outro também. Então, existe uma preocupação com o cuidado, né? Eu não quero, embora eu saiba que eu não sou responsável pelo sentimento do outro, eu não quero, né? Ou não é meu desejo causar sentimentos desagradáveis no outro, porque eu sei que ele tem sentimentos, eu sei que ele tem necessidades, e ferir os sentimentos e necessidades do outro não é minha busca, né? O que eu estou buscando não é isso, o que eu estou buscando é conexão, né? Se
se eu estou ferindo a necessidade do outro, eu não estou alcançando a conexão. E aí também, isso entra muita filosofia, não sei se vale a pena, né? Mas também é algo egoísta. Porque se eu não atendo a necessidade do outro, talvez eu não consiga me conectar bem com o outro. E aí não me conectar bem com o outro fere a minha... ou não atende a minha necessidade de conexão, né? Então eu preciso que o outro esteja bem para que eu possa atender a minha necessidade de conexão, entende? Mas enfim, isso aí é muita filosofia para pouco tempo. Mas o importante é a gente entender que os sentimentos não existem pessoas responsáveis por sentimentos de outras pessoas. A causa do sentimento não é o outro nem o comportamento do outro, mas sim as minhas próprias necessidades. Então, se eu sinto raiva por você gritar, eu não estou sentindo raiva por sua culpa. Eu estou sentindo raiva porque eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Isso é uma virada de chave que é um pouco sutil, né? Exige um pouquinho de aprofundamento. Não sei nem se eu consegui expressar muito, mas quando a gente faz essa virada de chave, a gente passa a ter empatia pelo outro que não atende às nossas necessidades. Em vez de eu culpar o outro por não atender a minha necessidade, eu entendo que eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida e não é responsabilidade do outro. E isso permite a gente se libertar disso. Enfim, isso vai ligar outras coisas que talvez não seja o momento agora. Quinta premissa. Olha, tem os valores aqui. Essa aula vai longe. Estamos a quantos minutos? 56 minutos. É possível... E meu café está acabando. Quando der 1 hora, eu vou pegar mais café. Então vamos combinar aqui, hein? Fazer mais esse. Aí depois eu vou pegar mais café. É possível ouvir a dor por trás do ataque. Foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei, mas isso tem a ver com outras coisas. É possível ouvir a dor por trás do ataque. Quando você lembra que todo sentimento ele tem uma causa, ele tem por causa uma necessidade, a causa do sentimento é uma necessidade, e quando você lembra que todo comportamento ele está buscando atender uma necessidade, você percebe que por trás daquele ataque, por trás daquela violência, tem uma necessidade. Então, a gata que morde meu dedo, ela está com uma necessidade de proteção, de respeito, de segurança, de espaço físico, sei lá, integridade física. Vamos ver se ela vai me morder. Não mordeu. Então, quando você lembra disso, que por trás daquela violência tem uma necessidade, você consegue ver com empatia mesmo aquele que não atende a sua necessidade. Isso não significa que a gente tem que amar os nossos agressores, mas essa possibilidade entra no campo, tá? E a gente tem que separar o que é violência normal do dia a dia, né? O que é uma violência normal do dia a dia? Conflitos corriqueiros, sabe? Conflitos, porque assim, eu tenho algumas necessidades e estratégias para atender essas necessidades, você tem necessidades e estratégias para atender suas necessidades, e às vezes elas vão se conflitar. Eu quero ir na pizzaria, você quer assistir um cinema, isso é um conflito, né? E às vezes, assim, conflito não necessariamente é uma discussão, uma briga, é só necessidades diferentes, necessidades que se conflitam. Isso é um conflito. E aí, por conta de conflitos, a gente às vezes comete violência, né? Às vezes a violência ela pode ser uma violência sutil, de tipo não, sei lá, não ouvir o outro, ou se eu tô na correria, eu não paro para ouvir o outro. Ou a gata, o exemplo da mordida da gata, né? Ela não sabe falar, então ela morde. Ela tá cometendo uma violência, mas na cabeça dela talvez isso nem seja uma violência, só o jeito dela falar. Mas para mim, que recebo a mordida, é uma violência. E isso é um conflito, uma violência normal do dia a dia. Não é uma discussãozinha, uma desatenção, um desentendimento. Isso é uma violência normal do dia a dia. É um conflito normal. Outra coisa são abusos
São violências sistêmicas, são violências, situações que você precisa de ajuda da polícia, qualquer coisa do tipo, né? Não estamos dizendo ame o seu bandido, né? Ou ame o seu assaltante. Não é sobre isso, tá? É sobre essas violências comuns do dia a dia. Então, sei lá, você dá uma fechada no carro de alguém e a pessoa grita, o seu filho, aquela coisa bonita, você pode ter empatia por essa pessoa, isso pode acontecer, né? E porque você vai perceber que essa pessoa ela tem uma necessidade que não está sendo atendida. E aí por conta disso e dela não ter um repertório diferente, né, o que ela aprendeu é que se grita palavrões quando alguém fecha seu carro. É só isso que ela sabe fazer. Ou é isso que veio na programação de fábrica dela e naquele momento de correria, de nervosismo, é isso que ela solta. E aí por trás disso você pode mandar um desculpa, né? Porque você sabe, não, e não é porque você está com medo da pessoa. Não, pode ser também. Mas não, é porque você percebeu que essa pessoa está expressando uma violência porque ela está com uma necessidade não atendida, né? É claro que nessa dinâmica de briga de rua, talvez não dê para aplicar a CNV completa, os 4 passos, né? Olha, quando eu vejo você gritando, seu filho, eu sei que você está com. Eu acredito que você está com raiva porque a sua necessidade de segurança ela não foi atendida. Alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais complexa. Mas você pode aplicar a CNV pedindo desculpa, por exemplo, né? Porque só de você pedir desculpa ao outro, muitas vezes, ele vai perceber que você reconhece que causou algum tipo de mal, para algum tipo de desconforto. Mal não, desconforto. Causou algum tipo de desconforto e talvez isso já seja empatia naquele contexto muito rápido, né? Mas isso é muito possível você receber uma violência ou ver uma violência nesse formato de expressão trágica de uma necessidade não atendida e não no formato de crime, por exemplo, né? Você receber uma violência e conseguir se empatizar com a pessoa que está te violentando, né? Isso também não significa que você tem que abaixar a cabeça, não significa que você não vai sentir nada, não significa que você não pode sentir nada, não significa que você é mais evoluído por ter empatia por quem te faz mal, ou que você deve ter empatia por quem te faz mal. Se a pessoa te faz mal cronicamente, saia do ambiente, né? Não conviva com a pessoa e tá tudo certo. Mas quando você tem todas essas ferramentas em mãos, toda essa premissa está interiorizada em você, acontece e muito frequentemente de você ver a humanidade por trás daquele ato de violência. Você vê que por trás daquela violência existe uma vida, existe um ser humano, existe um por favor ali, existe uma necessidade não atendida. É a frase curta, vou ler aqui para vocês. A CNV convida a escutar por trás da crítica e da agressividade, as necessidades e sofrimentos não reconhecidos. E por trás, isso até me lembra, né? Por trás de um agressor existe uma vítima. Por trás de um agressor existe uma vítima. Só que não levem essa palavra agressor para coisas mais criminosas, digamos assim. Não estou falando de crimes, estou falando dessa violência do dia a dia, né? Então, por trás daquele, o seu filho tem uma vítima no sentido de alguém que está recebendo um dano, digamos assim, né? Tá, alguém que tem um limite que foi ultrapassado. Na minha família, eu tenho meu pai, né? Para dar o exemplo mais nominado, ele é uma pessoa que reclama muito, né? Muito, 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 reclama muito e xinga muito. É um típico italiano chato, ranzinza, sabe? Aquele velho ranzinza mesmo. E quanto mais velho meu pai fica, mais bonzinho ele tá ficando. Mas ele era muito ranzinza. E era muito pior, muito mais violento. E aí eu percebi, depois da CNV, que ele tinha. Essa é a ferramenta que ele aprendeu para falar dos seus limites, dos limites dele,
né? Então toda a reclamação que ele trazia era uma necessidade que não estava sendo atendida, né? Eu tenho muita sensibilidade à violência, à reclamação, então isso é um desgaste para mim. Mas depois que eu comecei a ver humanidade, que eu comecei a olhar para os sentimentos e necessidades por trás da reclamação, eu passei a ver mais humanidade nele, né? O que antes eu via só negatividade, aquela coisa, preciso estar longe, porque é muita negatividade, muita energia ruim. Eu passei a enxergar humanidade. Isso é muito interessante e importante. Então, conforme combinado, eu vou lá pegar meu chá. Vocês esperem, é rapidinho. Pausa. Nossa, eu tô. O sedentarismo tá pegando aqui. Apesar que falar durante 1 hora, eu não tô acostumado mais. Mas enfim, vamos à última premissa que a IA trouxe pra gente, que é a questão de todos temos capacidade de empatia e compaixão. Todos temos capacidade de empatia e de compaixão. Vamos ver a frase curta. A CNV parte da confiança. A CNV parte da confiança de que o ser humano pode aprender a se relacionar com mais consciência e cuidado. Por que isso é importante? Na última aula, eu falei sobre o conceito de bem e de mal na nossa língua, tá? E às vezes a gente esquece, a gente aqui ocidentais entre aspas, né? Porque nós brasileiros não somos exatamente ocidentais, mas enfim. A gente que foi dominado pela cultura ocidental, a gente tem um conceito de bem e de mal específico, que é específico dessa cultura, que é esse conceito dualista, né? Não sei se esse é o termo. Vamos perguntar aqui, ó. Chat, quando eu falo que bem e mal são duas coisas distintas, qual o termo que
expressa essa ideia. Vamos ver se o chat me traz aí essa luz. E isso é muito específico. Dicotomia, dualismo ou dicotomia. Vamos ver se dicotomia é isso mesmo. Eu acho que é, mas vamos confirmar. Eu sou pirado em significado, tá? Pra mim, as palavras elas têm significados e é importante a gente usar a palavra certa pro contexto certo. Mas enfim, depois a gente fala sobre... Depois eu vou falar sobre isso várias vezes, porque eu sempre fico meio justificando. Dicotomia é a divisão de um conceito, ideia ou elemento em duas partes opostas e complementares. Mais ou menos. É mais ou menos dicotomia, né? Se a gente for só até aqui. Por quê? Porque no Ocidente, entre aspas, a gente tem essa ideia muito dicotômica, muito de oposto, de oposição entre bem e mal. E aí a gente traz, eu falei mais sobre isso na aula passada, né? Então a gente traz a ideia de bem e de mal. Policial, bandido, trabalhador, tô ouvindo coisa aqui fora. Anjos, demônios, Deus, diabo, como se fossem coisas opostas, né? Então tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. E isso, de novo, isso é uma ideia muito da nossa cultura. Outras culturas não enxergam a vida nessa dicotomia, nessa ideia de oposição. O próprio Kybalion, né, para vocês que gostam dessas coisas de magia, o Kybalion ele fala sobre a lei dos opostos ou a lei dos polos. Kybalion, lá vai eu pesquisar. Kybalion, lei opostos. A lei dos polos, como que ele chama? Da polaridade. A lei da polaridade. A lei da polaridade, ela afirma, vamos lá, ela afirma que tudo é duplo, tudo possui dois polos. Os extremos aparentemente opostos, quente e frio, são na verdade a mesma coisa, variando apenas em graus. Ou seja, enquanto na nossa cultura a gente tem uma ideia muito forte de que são coisas diferentes, o bem ou o mal são coisas opostas ou separadas uma da outra, né? Então Deus é perfeito, não existe mal em Deus. O diabo, não existe bem no diabo. Se o diabo faz o bem é porque ele está sendo usado por Deus. E o mal que acontece ele vem do diabo. Não existe mal em Deus. É isso que a gente aprende na nossa herança de cultura cristã. Aí o Kybalion, né, que é egípcio, ele tem a ideia de que tudo tem o bem e o mal. E que só muda ali o grau, né? Enquanto, para quem estiver vendo, enquanto na ideia cristã, digamos assim, você tem duas coisas diferentes e separadas. Na ideia do Kybalion você tem uma mesma coisa, só que em graus a oposição está só no grau, né? É uma mesma coisa. Tô mostrando, para quem não está vendo, tô mostrando uma caneta, né? Imagina que é uma caneta ou que é uma régua. Aí eu tenho uma régua. A régua vai mostrar melhor. Então, é uma mesma coisa, só que aqui tá o bem, né? O começo da régua tá o bem, o final da régua tá o mal. E aí o que vai mudar é só o grau, né? Se tá mais para perto do mal ou se tá mais para perto do bem, só que é a mesma coisa, não tem separação. E nas outras culturas, muitas outras culturas enxergam essa ideia de bem e de mal mais como uma única coisa que se expressa de uma forma diferente, mas é uma única coisa, não são coisas opostas. E por que eu estou falando isso? Porque na nossa cultura a gente costuma pensar que a gente aprende que bandido bom é bandido morto, por exemplo, né? Se alguém fez algo mal, tem que morrer, porque não tem o que fazer com a pessoa, né? A pessoa que mata, que faz coisas ruins, ela precisa morrer porque não tem o que fazer. E na CNV
a gente parte do princípio de que todo mundo, todo ser humano tem humanidade. Seres não humanos também têm humanidade, no sentido de que podem ter empatia e compaixão, né? Eu não vou puxar essa discussão agora, mas outros animais, principalmente mamíferos, principalmente animais de grupo, mas também outros animais que não são de grupo e outros animais que não são mamíferos também têm empatia e compaixão. Tem vários vídeos na internet de onça que mata uma mãe com filhote porque não viu que tinha filhote e aí cria o filhote, né? Ou leva o filhote para um outro grupo. Né? Tipo, matou um macaco, comeu um macaco, só que descobriu que o macaco tinha um filhotinho. Aí ela vai lá, pega o filhotinho do macaco, protege, às vezes dá água pro bicho e depois deixa lá no outro grupo de macacos da mesma espécie para criar. A gente também vê exemplos na natureza de animais fazendo coisas sem empatia. Né? Os gatos. Gatos são animais cruéis. Mas também são animais empatas, né? A gente vê cachorra alimentando gato, né, amamentando gato, a gente vê gata alimentando cachorrinhos, porco amamentando filhote de coisas assim. Geralmente quando é filhote, se o predador não come o filhote, ele cuida. Né? E se não for um predador e vê um filhote, ele cuida. A gente vê muitos exemplos de animais com empatia. Então, todos os seres humanos têm capacidade de empatia e compaixão. E todos merecem poder expressar isso, tá? É claro que existe uma exceção a essa regra, né? Que são os psicopatas. Psicopata de verdade, tá, gente? Não só coisas que acham que é psicopata, que são pessoas que têm um cérebro diferente, incapazes de sentir empatia, né? Existe isso, né? É uma condição, é uma... Eu acho que é uma doença, né? Psicopatia é doença. Deixa eu perguntar, psicopatia é doença? Psicopatia não é considerada doença mental ou psiquiatra clássica. Trata-se de um transtorno de personalidade, né? Então existem os psicopatas, né? Mas todo mundo que não é psicopata. E assim, não é porque a pessoa é assassina. Não existe assassino, né? Não é a pessoa que comete assassinato, ela não necessariamente é psicopata. Uma porcentagem muito pequena da população é psicopata. Uma pessoa que comete um roubo não necessariamente é um psicopata, geralmente não é um psicopata. E assim vai, né? Pessoas que cometem crimes não necessariamente são psicopatas, né? E mesmo psicopatas não necessariamente merecem, não necessariamente ótimo. Enfim, mesmo essas pessoas, talvez elas possam aprender a ter mais consciência, né? Que não viria do lugar da empatia, mas talvez venha de outros lugares. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Pessoas que não são psicopatas, todas elas, mesmo as que cometem ou cometeram crimes, elas têm a capacidade de empatia e de compaixão. E de novo, mesmo os crimes, eles geralmente são estratégias para atender necessidades não atendidas. Já estou com sono, mas sim, é isso. Uma pessoa que mata, muitas vezes ela está buscando atender alguma... sim, todas as vezes ela vai estar buscando atender alguma necessidade, né? Mesmo que isso não seja nada agradável. E mesmo que a gente entenda que matar não é a melhor estratégia para atender a maioria das necessidades. Mas também crimes são formas de atender necessidades, né? São formas trágicas, são formas doentes, são formas horríveis às vezes, muitas vezes, mas também são formas de buscar atender uma necessidade não... já estou com sono, né? Mas buscar atender uma necessidade. Bom, vamos para a reta final, porque o café já não está mais dando conta de me manter alerta. Aqui são os valores da CNV, valores centrais da CNV: empatia,
E aí, empatia, para quem não conhece CNV, tá tendo o primeiro contato com CNV, empatia não é sentir a dor do outro, tá? Vamos ver o que está escrito aqui. Empatia é a disposição de estar presente para o outro sem reduzir sua experiência a julgamentos e conselhos. Nossa, isso aqui está muito bom. Empatia é a disposição de estar presente para o outro sem reduzir sua experiência a julgamentos ou conselhos. Isso pode parecer abstrato, pode parecer confuso, mas é isso, né? Primeiro, o que ele quer dizer? Vamos quebrar um pouquinho aqui. Disposição de estar presente. O que é a disposição de estar presente? É você ativamente se esforçar, né? Ativamente ou se esforçar para estar presente para o outro. Disposição de estar presente para o outro. O que significa isso? Você se esforçar para estar presente para o outro, se esforçar a ouvir o outro, se esforçar a compreender o outro, se esforçar a sentir o outro, tá? E aí, sem reduzir a sua experiência a julgamentos ou conselhos. Sem reduzir a sua experiência a julgamentos ou conselhos. Não é você dizer que você está certo, você é bom, você é ruim, qualquer coisa do tipo, e nem tentar resolver. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, né? Coisas que impedem a empatia. Mas a empatia, para você aplicar a empatia, é você se esforçar para compreender o outro, sem rotular o outro. Basicamente isso. Aí a CNV vai trazer algumas estratégias para isso, né? Uma delas é você buscar reconhecer o sentimento da pessoa e buscar reconhecer a necessidade da pessoa. Como se faz isso? Nominando. Você está com raiva porque a sua necessidade de segurança não foi atendida. Você está triste porque a sua necessidade de compreensão não foi atendida. Você está frustrado porque a sua necessidade de escuta não foi atendida. Isso é empatia, né? Principalmente se a pessoa tiver assim. Mas como eu falei, assim, a empatia é você ter a disposição, não é você acertar. Não é você conseguir dizer qual é o sentimento e a necessidade que a pessoa está vivendo ali, que está viva para ela ali, né? Mas você tentar, você está disposta a fazer isso, né? Isso já é empatia. E aí você pode errar e tá tudo bem, né? Mas a disposição, né? O tentar já é a empatia. Só que sem julgar, né? Não é você está triste porque você é carente e queria atenção. Não. Se você fala que a pessoa é carente, você não está empatizando com ela, você está julgando. Mas a gente vai deixar isso para um outro momento. Desculpa, acordei a gata aqui. Autenticidade. Vou tomar meu café. Estou feliz por estar conseguindo finalizar essa aula, mas cansei já. Autenticidade. Vamos usar a frase curta. A CNV valoriza a honestidade sobre o que sentimos, precisamos e pedimos, sem agressão e sem máscara. Achei fraco. Autenticidade. A CNV é sobre conexão e autenticidade, tá? Então, a autenticidade ele coloca como valor, né? Pode ser um valor também, mas ela também é uma premissa. No sentido de que a gente precisa ser autêntico para a CNV acontecer, né? A gente busca ser autêntico, tanto no que a gente está sentindo, isso exige coragem de falar realmente o que a gente está sentindo, e coragem de falar o que a gente precisa também. Isso é muito difícil. Na nossa cultura, que a gente é alienado das nossas necessidades e sentimentos, falar sobre as nossas necessidades e sentimentos é um grande desafio, principalmente se para pessoas que são mais próximas e também para autoridades. A gente aprende que não se deve pedir coisas para autoridades ou que não se deve falar sobre sentimentos para autoridades, né? Na escola, depois que a gente deixa de ser bebê, digamos assim, a gente tipo sei lá, trabalho de escola, a gente não vai chegar no professor, professor, não fiz porque
não fiz o trabalho porque eu tenho vergonha de fazer trabalho em grupo. O professor vai te dar 0 e vai mandar você se virar para se livrar dessa vergonha e fazer o trabalho em grupo, né? Ou vai te constranger de alguma forma. Espero que hoje não seja tanto assim, né? Mas na minha época era muito assim. Tipo, ele tava cagando se a gente tinha vergonha, se a gente tinha medo, se a gente não tinha tempo, se a gente não tinha roupa, se a gente não tinha materiais. É claro que em casos mais extremos os professores também tinham humanidade, né? Mas em casos mais leves, tipo, se a gente pedisse para ir no banheiro, muitas vezes o professor não deixava. Falando, não, você vai ouvir a explicação até o final e depois que bater o sinal você vai no banheiro, né? Então, cagando se a gente estava com necessidade de ir no banheiro ou não. E hoje em dia espero que não seja mais assim, né? Que se olhe um pouco mais. Então a gente aprende a não falar tanto sobre o que a gente está sentindo, não falar tanto o que a gente está precisando, né? A gente dá muitas indiretas, muita indireta, né? Tipo, em vez de falar que a gente, eu tenho um caso na família que é muito claro disso, né? A pessoa ela quer alguma coisa, em vez de ela falar, eu quero isso, ela fica dando dica, né? Deixa eu ver se eu acho. Cris. Eu lembrei de uma coisa bem caricata. Cris presente Natal. Vamos ver se vai ter. É do Todo Mundo Odeia o Cris. O Todo Mundo Odeia o Cris. Tem um episódio que é do episódio natalino, que ele quer ganhar um Walkman. Em vez de ele chegar na mãe e falar quero ganhar um Walkman, ele faz recortes desse Walkman e espalha pela casa. Tipo, ele bota na gaveta da mãe, ele bota no frango congelado, ele bota nas panelas, ele bota em tudo quanto é canto. E a mãe sabe que é do Chris, então ela sabe que é isso que ele quer ganhar de Natal. Só que ele não fala que é isso, ele dá uma indireta, né? E a gente dá muito indireta, tipo, você não me ama mais, você não é igual que era no início, você não me leva pra sair. Em vez de falar o que quer, dá indireta, né? E na CNV a gente busca falar o que tá precisando, né? Então, em vez de eu falar, você não me ama mais, eu falo, eu estou sentindo necessidade de companhia, você pode me fazer companhia. Estou triste porque minha necessidade de companhia não está sendo atendida, você pode me fazer companhia. Então a gente fala o que a gente está sentindo e fala o que a gente está precisando. E de novo, nada é óbvio, né? A gente não espera que o outro saiba o que a gente está sentindo e está precisando. A gente fala. Responsabilidade afetiva e emocional. Valor de número 3. Então lembra que ninguém é responsável pelos nossos sentimentos. Mas a gente tem que ter, a gente não tem, mas é melhor que a gente tenha, né, um valor da CNV, a responsabilidade afetiva e emocional. Em vez de culpar o outro pelo que sentimos, a CNV nos convida a assumir a responsabilidade pela nossa experiência interna. Isso aqui, eu não sei se eu consigo expressar tão bem quanto eu consigo sentir. Mas assim, em vez da gente pensar que o outro é o agente da nossa raiva, ou seja, o outro é a causa da nossa raiva, nós entendemos que é a necessidade não atendida que causa a nossa raiva. Então, se eu estou triste porque eu não fui escutado na conversa, em vez de eu pensar fulano me deixou triste, eu penso minha necessidade de ser escutado não foi atendida e eu estou triste. E aí, em vez de ser fulano a causa da minha dor, a necessidade não atendida é a causa da minha dor. E aí eu posso buscar atender essa necessidade. Se eu estou vendo que eu estou triste por causa de uma necessidade não atendida, é só eu buscar atender essa necessidade. E a gente pode tentar, e aí vem aquela coisa da preferência, né? A gente pode tentar buscar a nossa necessidade com aquela pessoa específica, mesmo durante a conversa. Se eu sinto que eu tô com raiva nessa conversa, ou eu tô triste nessa conversa, porque eu não estou sendo atendido, eu posso parar a conversa e falar, olha fulano, a minha necessidade de ser, estou sentindo tristeza porque estou
com a minha necessidade de ser ouvido não atendida. Aí a gente pode fazer o pedido. Você pode me ouvir? Posso falar alguma coisa? Né? Você pode repetir o que você está ouvindo? Tem várias ferramentas para isso. E não só durante a conversa, durante aquele momento onde está vivo na gente, a gente pode buscar atender essa necessidade, quanto depois também. Se eu vejo que aquela pessoa não vai atender minha necessidade, eu posso procurar outra que atenda. Então tomei um quadro na rua porque eu estava fumando maconha, o policial jogou, não devia ter falado maconha, estava fumando meu chá, como se adiantasse mudar agora. Porque eu tava fumando meu chá, o policial me deu um quadro, deu um tapa na cara, jogou fora meu chá, e minha necessidade de segurança e de ser compreendido, ela não foi atendida. Eu vou falar pro policial: olha, moço, eu estou triste porque a minha necessidade de segurança não está sendo atendida. Ele vai te dar outro tapa na cara. Você vai ter que buscar uma outra pessoa que faça isso, né? E às vezes essa outra pessoa pode ser uma corregedoria. Essa outra pessoa pode ser um amigo, pode ser um outro policial, alguma coisa do tipo, né? Às vezes aquela pessoa que serviu de estímulo para sua necessidade não ser atendida, ela talvez não tenha a capacidade ou os recursos para atender a sua necessidade, ou vontade, simplesmente, ou vontade de atender a sua necessidade, mas você pode encontrar outra pessoa na sua rede que vá atender. E tá tudo certo. É claro que a gente tem, de novo, preferências, né? Se um policial dá um tapa na minha cara, às vezes eu vou querer ser compreendido, né? Ser empatizado por aquele policial. Mas na incapacidade daquele policial de me empatizar, uma outra pessoa pode fazê-lo, ou eu mesmo posso fazer. Porque também existe isso, né? Existe a autoempatia, mas ela também é limitada. Vamos a mais um valor, que é respeito à dignidade humana. A CNV reconhece que toda pessoa merece ser tratada, pessoa humana ou não, merece ser tratada com dignidade, inclusive em situações de conflito. É aquela coisa, né? Mesmo durante um conflito, eu posso, ou é melhor, ou é mais indicado que eu reconheça a dignidade do outro, né? O que a gente faz geralmente é começar a xingar, né? Xinga a mãe, xinga a pessoa, começa a brigar, né? Começa a falar de coisas do passado, mas lembra aquele dia que você não sei o que e tudo mais. Você começa julgamentos, né? Você é preguiçoso, você não respeita ninguém, né? Em vez disso, a gente manter o foco na dignidade da pessoa, né? Entendendo que aquele conflito acontece porque essa pessoa tem uma necessidade que não é atendida, não está sendo atendida, e eu também tenho uma necessidade que não está sendo atendida. E existe um conflito aqui, né? Às vezes o conflito é pela estratégia de atender essa necessidade, né? Então ambos têm necessidade de diversão. Só que para mim diversão é jogar bola, para você diversão é assistir um Netflix. É a mesma necessidade com estratégias diferentes, isso pode gerar um conflito. E em vez da gente começar a se xingar e se agredir, a gente pode manter o foco na dignidade de cada um e encontrar uma solução que atenda ambas as necessidades, ou que no caso é a mesma, né, necessidades, só que com estratégias diferentes. A outra é de cooperação, isso é muito crítico. Frase curta: a proposta da CNV é sair da lógica da imposição para a construção de soluções que cuide das necessidades de todos os envolvidos. A gente vai ter mais aulas sobre isso, né, que é a famosa solução ganha-ganha. Então, assim, o que é um conflito? Você tem uma necessidade, eu tenho uma outra necessidade, ou é a mesma necessidade, e a gente tem estratégias diferentes. Se forem necessidades diferentes, as estratégias com certeza vão ser diferentes, né? Não necessariamente, mas enfim, existe um conflito entre uma necessidade e outra, né? Você quer ir no cinema, eu quero tomar um sorvete, existe um conflito aí. E a cooperação, a solução ganha-ganha, busca olhar para as duas necessidades, né? Você está com necessidade de quê? O que você precisa agora? Você, eu e você. E aí tentar encontrar uma solução
que atenda os dois lados. Então, quero tomar sorvete, você quer ir no cinema. Vamos conversar sobre como atender as duas necessidades? Se a gente tiver tempo suficiente, a gente pode primeiro tomar o sorvete, compra o sorvete e depois vai no cinema. Ou vai no cinema e depois compra o sorvete. As duas necessidades vão ser atendidas, né? Se não tiver tempo suficiente, a gente pode combinar. Hoje é sorvete, amanhã é cinema. Hoje é cinema, amanhã é sorvete. E aí no longo prazo, as duas necessidades foram atendidas. Os dois saem felizes. Os dois saem ganhando e a gente sai mais conectado. Em toda a conversa que há uma necessidade de conciliação, que há um conflito e que se está aplicando a CNV, a busca deve ser sempre por uma solução ganha-ganha. Então a busca é sempre por empatia, tá? Mas se for necessário aplicar alguma solução, que seja uma solução ganha-ganha. O que a gente tem geralmente é a solução ganha-perde, ou a perde-perde, né? Então, tipo, eu não tenho o que eu quero, mas você vai ter o que você quer. E eu não vou ter agora, eu vou abrir mão, tipo, eu cedo para lá no futuro, na esperança de que no futuro você venha a ceder, né? Então, hoje eu quero sorvete, você quer cinema. Eu me imponho porque eu sou um homem hétero, branco, e aí você cede, você vai ficar sem cinema. Hoje a gente vai só no sorvete, aí você vai ficar sem cinema. E aí você perde ou ganha. Eu saio feliz, mas você sai triste. E nós dois saímos menos conectados. Ou pode ser o contrário, né? Não, tudo bem, sorvete não é prioridade, vamos no cinema. Só que eu saio do cinema querendo tomar sorvete. E você sai feliz, eu saio querendo tomar sorvete, eu saio triste, decepcionado. E a gente sai menos conectado, né? Quando a gente entra na conversa, no conflito, com a busca de uma solução ganha-ganha, a conversa ela é diferente, né? Ela não é tipo, quem merece mais, qual é mais urgente, qual que dá para fazer, qual que não dá, tem dinheiro, não tem dinheiro. A conversa é como nós podemos resolver isso, né? De forma a atender as duas necessidades, de forma que os dois saem felizes. Sei lá, cinema, em vez de ser cinema, pode ser um Netflix. A gente pode assistir em casa. Às vezes pode, às vezes não. Às vezes a pessoa quer experiência no cinema. Precisa ser hoje, tem que ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no dia que é mais barato cinema, segunda-feira. Às vezes pode, às vezes não, às vezes tem que ser hoje. E isso exige tanto paciência, né, de entender que não necessariamente a gente vai achar a solução ganha-ganha na primeira tentativa. Isso exige autoconhecimento, né, da pessoa olhar para si mesma e saber o que ela quer de verdade. Toma um chá. E o que é suficiente para ela, né? Tipo assim, eu quero cinema, né? E aí a gente pode ser Netflix, a pessoa tem que olhar para ela e ver, pode ou não pode, sabe? Não é tipo, vamos no Netflix e eu vou me contentar com isso, não. É tipo olhar para ela e ver como aquilo ressoa para ela, porque às vezes não pode, né? Às vezes ela quer mesmo a experiência do cinema, que isso não acontece assistindo no celular em casa. Às vezes não, às vezes ela só queria assistir o filme e não importa a pipoca, o rolê e o ingresso, né? E aí a pessoa tem que ter esse autoconhecimento de saber se realmente aquela proposta de resolução ela vai atender ou não vai. E mais do que isso, criatividade e flexibilidade, né? Que são duas coisas que andam juntas, né? Porque se você ficar muito rígido na estratégia, tipo, só pode ser cinema, você limita a solução. Aí só pode ser sorvete, se limita a solução. Se você tiver criatividade, o que eu quero não é só um sorvete, é uma bebida, eu quero algo gelado e quero algo doce. Pode ser um milkshake, pode ser um refrigerante, pode ser uma cerveja, talvez. Um milkshake, por exemplo, é bastante compatível, né, com sorvete. Aí de repente você está no shopping onde não tem sorvete, mas tem milkshake, né, e tem cinema. Às vezes já atende a necessidade, né? Então precisa de criatividade também de ambos os lados, né? E também essa intenção de se buscar a solução para os dois lados, né? E o que a gente faz muito também é perde-perde, né? Então, tipo, eu não vou ter cinema, então também não vou sair de casa, não vai ter sorvete. E aí se encontra um equilíbrio, né? Só que é um equilíbrio
por baixo, né? Um equilíbrio que não conecta, né? Tanto eu fico insatisfeito, você também fica insatisfeito, todo mundo insatisfeito. Em vez de eu ver você ganhar e eu perder, que já não é bom, ninguém ganha. Aí os dois estão equilibrados por baixo, né? Equilibrados na perda, que também não conecta, né? Mas às vezes é isso que a gente faz. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? A vingança é muito isso, né? Você sofre, você me causa um sofrimento, e aí o que eu faço é fazer você sofrer também. E aí os dois estão sofrendo. E aí tem entre aspas, um equilíbrio ali, só que ninguém está conectado, né? Ninguém está bem. 7. Não, 6. Consciência e presença. A CNV pede atenção ao que está acontecendo no presente, dentro e fora de nós, antes de reagir automaticamente. Há várias formas de abordar isso, mas essa daqui é a questão da presença mesmo, né? Pra gente prestar empatia, a empatia é sempre no presente. Se alguém chega pra você e falar, eu fui roubado semana passada, em vez de você, a empatia não está em você perguntar o que foi, o que aconteceu, onde que foi, como é que foi, o que a pessoa sentiu, o que aconteceu com ela. A empatia está em você olhar e reconhecer o que está vindo com ela naquele momento. O fato aconteceu no passado, mas está algo vivo naquele momento. Então, às vezes a pessoa ela está desabafando porque ela tem uma necessidade de ser compreendida, às vezes ela tem uma necessidade de ser escutada, às vezes ela tem uma necessidade de ser empatizada, né? Às vezes ali ela ainda está triste. Tá vendo uma parada. Às vezes ela ainda está triste, então você buscar empatizar com o momento, com o que está vivo na pessoa, né? Vivo naquele momento. Por isso que usa-se essa expressão vivo, né? Porque vivo está no presente, né? Você não está vivo no passado, né? Você viveu no passado, e aí você busca o presente. E às vezes o passado ele ainda está vivo dentro da gente, né? Às vezes a gente ainda sente tristeza pelo término, pelo luto, pela morte de alguém. Luto nem sempre é morte, tá? Pela morte de alguém, pela perda, pelo roubo, a gente ainda sente insegurança e coisas do tipo. E aí a empatia é estar presente no presente, né? Você buscar compreender o que a pessoa está vivendo naquele momento. Olá, tem gente que ainda não baixou o app da Decolar. Opa, acho que isso até apareceu no vídeo, hein? Tô tentando ver. Vocês estão pegando minha tela, né? Tô tentando ver que hora que vai ser o jogo de Portugal, cara. Acho que vai ser daqui a pouco. Então vamos acabar rápido. Mentira. Então sempre tá buscando estar atento ao presente da pessoa, mesmo que o fato tenha acontecido no passado. Todos os fatos acontecem no passado, né? Mas isso é um outro papo aí pra gente ver. Mas sempre tá buscando ver o que tá presente na pessoa e também presente em si mesmo, né? Pra gente expressar com autenticidade o que a gente está sentindo, a gente precisa compreender o que a gente está sentindo. Não tem como eu expressar o que eu estou sentindo se eu não souber o que eu estou sentindo. Na verdade dá pra gente expressar, mas não vai ser de forma não violenta, né? Se eu estou sentindo raiva, eu posso expressar minha raiva, mas pode ser através de um soco, de um palavrão, de um chute, de um murro. Eu vou estar expressando genuinamente o que eu estou sentindo, mas não vai ser de uma forma não violenta. Para me expressar com palavras, dizendo o que eu sinto, qual é a minha necessidade, eu preciso compreender, né? Para mim dizer eu estou sentindo raiva, eu preciso perceber que eu estou sentindo raiva, senão eu não vou dizer. Para mim dizer qual a minha necessidade não está sendo atendida, eu preciso entender que necessidade é essa. Isso pode parecer meio maluco, meio abstrato, talvez meio distante, né? Tipo, estou sentindo raiva. A pessoa me fecha no trânsito e eu vou falar pra ela que estou sentindo raiva porque minha necessidade de segurança não foi atendida, né? Quem é que pensa isso diante de um momento desse?
pode parecer distante, mas a prática leva a isso, né? É que nem dirigir. Se você já dirigiu um carro, nas primeiras vezes, assim, tem a marcha, tem o freio, acelerador, embreagem, seta, o cinto de segurança, milhões de coisas acontecendo ali em simultâneo, e você não consegue nem ouvir rádio ou conversar, porque tem que trocar marcha e virar e dar seta e espelho e um monte de coisa, farol, gente passando na rua, um monte de coisa acontecendo, e tem uma explosão de coisas acontecendo e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Com o tempo, de tanto você dirigir, depois você vai estar conversando, né? Vai estar mexendo no celular que não pode, vai estar fazendo outras coisas enquanto dirige, muito naturalmente, sem esquecer de seta, sem esquecer de trocar marcha, nem nada do tipo, porque se torna automático. Na CNV também. No começo parece impossível. Tipo, estou discutindo com a pessoa, estou brigando com a pessoa está brigando comigo, e como é que eu vou saber o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade, qual é o sentimento, como que eu tenho que falar? Parece uma doideira no começo. Mas depois fica tão automático que você vai falar dessa forma, naturalmente, né? Tá acontecendo aqui, a pessoa tá gritando na sua cara e cuspindo, e você está prestando atenção na pessoa e também em você mesmo, sabendo o que está passando dentro de você e por que isso está passando. E na sua vez de falar, você vai conseguir falar com muita tranquilidade. Isso vem com a prática. E em alguns momentos não vem, né? Mesmo com a prática, né? Mesmo com a prática de CNV, em alguns momentos a gente vai explodir e pirar e voltar para a nossa programação de fábrica sem nem ao menos perceber. Número 7, cuidado com a vida. Já foi quanto tempo de aula? Caralho, já vai dar 2 horas de aula. Cuidando da vida, né? Então, em contraste com a linguagem alienante da vida, a CNV é uma linguagem de cuidado com a vida. Vamos ver se começou o jogo. É uma linguagem de cuidado com a vida, onde a gente está sempre cuidando da vida, né? Então, olhando para os sentimentos e necessidades da pessoa, transmitida às 5 horas, tá? Então, o jogo já aconteceu. E eu estou viajando aqui. Olha lá, já aconteceu. Enfim. Beleza. A gente está sempre em cuidado com a vida, né? Que é cuidar dos sentimentos e necessidades nossos e do outro, né? Cuidar para que a gente esteja bem e para que o outro esteja bem. E isso vem em contraste da linguagem alienante da vida, onde se cuida de outras coisas. Às vezes se cuida do processo, do procedimento, das leis, eu ia falar um termo, mas vai parecer intolerância religiosa, mas se cuida de outras coisas que não a pessoa, né? Então um exemplo clássico que eu sempre uso, né? Que quando eu fui num ritual em que se estava muito preocupado com o ritual em si, né? Com como conduzir a parte magística das coisas, a vela, a fogueira, a forma de andar, a cerimônia da coisa e nada com a pessoa, né? Então a cerimônia era muito bem cuidada e as pessoas eram jogadas de lado, né? Então tinha um cuidado muito grande com a cerimônia, né? Com a ritualística, mas nenhum cuidado com a vida, pouco cuidado com a vida, né? Não vou dizer nenhum, mas tinham menos cuidado com a vida, né? Que é cuidar das pessoas e da necessidade das pessoas. No seminário é o contrário, a gente cuida mais das pessoas. Minha garganta está começando a falhar já. Objetivos da CNV. Então vamos passar isso aqui muito rápido, porque eu quero cuidar da minha vida também. Quero cuidar da minha vida. Nossa, cara, tem muita coisa aqui, hein? Eu acho que a gente vai ter que quebrar essa aula. Vamos quebrar essa aula, né? Eu acho que já tá muito aí. Objetivos da CNV. Então aqui vai ser Então é isso, família. Vamos quebrar essa aula, não vou até o final. A gente vai fazer uma parte 2 semana que vem, porque já tá em 2 horas de aula. Já comecei a pifar, o café já não tá funcionando, minha garganta também não. E desde já eu agradeço a paciência e a presença de vocês. Quero pedir que se inscreva no canal, jovens. Lembrem-se, isso é um canal no YouTube. Se inscreve,
por favor, né, dá aquele comentáriozinho genérico só para engajar aí, e curtida também para o YouTube entregar para mais pessoas. Quem desejar, quem quiser, pode também fazer uma doação no Pix. O valor de R$1 já tá bom, né? E esse valor ele vai ajudar a gente a promover mais eventos gratuitos, tá? E é isso. Quem chegou até o final, bota um comentário aí, né? Cheguei até o final, só para mim saber que alguém chegou até o final, só para mim saber que essas aulas estão sendo úteis para você. Gratidão, até a próxima aula de número 4, parte 2. Vai ser a tentativa número 3 de dar a aula de número 4. Vai ser muito gostoso. Aqui é parte 2. Então é isso, gratidão. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém.